A princípio, o que narrarei foi uma experiência vivenciada por mim, mas que a doutrina espírita da codificação de Allan Kardec explica bem o que me aconteceu e acontece a muitos sem que a pessoa tenha entendimento destas situações, e por não encontrarem explicações, muitos acreditam até terem tido um episódio de loucura. Por esta razão, para que possam compreender que não é nenhum estado de anormalidade, é que venho hoje falar sobre este assunto. Em 2017 estive por 2 meses na cidade de Natal, Rio Grande do Norte, e morei na rua Meira e Sá, quase em frente ao GEON, Grupo Espírita Oscar Nelson. Neste centro conheci algumas pessoas médiuns trabalhadores da casa. Eu fazia tratamento espiritual através de passes magnéticos e algumas vezes fui convidada a me assentar à mesa branca para ajudar energeticamente através da minha mediunidade. Um dos diretores da casa, de nome Marlinton, chegou a me convidar a, quando estar assentada à mesa, ter sempre ao meu lado papel e caneta, pois seria muito possível que eu começasse a psicografar no meio da reunião. Porém, a diretora fundadora, sabendo que eu não permaneceria na cidade por mais que 2 meses, pois logo me mudaria novamente de estado, não aceitou a proposta. Às vésperas de eu me mudar, me despedi do centro e de algumas pessoas trabalhadoras da casa, nas quais tinha mais contato. Na semana em que me mudei, alguns vizinhos chegaram a comentar com alguns médiuns da casa que me viram 2 vezes andando na rua, quando na verdade eu já nem estava mais no estado de Natal. O que lhes foi respondido: eu vira, já não mora mais aqui, foi embora de Natal. Quando estas pessoas souberam disso, ficaram muito espantadas e todas disseram: impossível. Eu realmente a vi. O detalhe é que estes vizinhos não tinham ligação nenhuma entre eles e não sabiam que alguém também já tivera comentado ter me visto. Pelo horário que disseram, eu já estava dormindo, porque naquela época eu tinha que ir para a cama muito cedo, já que me levantava também muito cedo. Assim, enquanto, em minha casa, meu corpo material repousava, meu espírito, com meu respectivo corpo fluídico, foi à rua onde eu morei. Por que motivo? Acredito eu que por ter ficado preocupada com o gatinho que conheci muito próximo aos dias de eu ir embora de Natal. Este filhotinho foi meu guardião em tudo, mas ele estava com cobreiro na orelhinha esquerda e eu o estava cuidando. Não pude continuar com ele porque para onde fui, eu não podia ter animais. Ainda assim, o deixei aos cuidados de um senhor. Além disso, o fato de terem me visto também pode ser devido a uma de minhas mediunidades, ser a sonambúlica. Este tipo de mediunidade permite ao espírito do médium ir a certos locais enquanto este dorme e prestar atendimento fraterno através de passes, etc. Segundo o conhecimento trazido pelos espíritos, o Livro dos Espíritos, questão 425, o sonambulismo é um estado de independência do espírito, emancipação da alma, mais completo do que no sonho, estado em que maior amplitude adquirem suas faculdades. A alma tem então percepções de que não dispõe no sonho, que é um estado de sonambulismo imperfeito. Esta é a descrição do sonambulismo natural, que é um fenômeno produzido espontaneamente. Existem algumas pessoas dotadas de uma organização especial que podem, através de ações magnéticas, entrar em estado sonambúlico, que nesse caso é denominado sonambulismo magnético. No espiritismo e no mesmerismo, sonambulismo magnético, artificial, provocado ou induzido seria um estado de emancipação da alma provocado pela ação que um magnetizador exerce sobre outra pessoa, por meio do fluido magnético, onde a lucidez da alma é mais desenvolvida, ou seja, ela vê as coisas com mais precisão e nitidez. Nessa condição, o corpo agindo sob o impulso da vontade da alma, dá-se a subjugação corporal à alma. A palavra sonambulismo, do francês somnambulisme, é uma palavra valise que provém do latim, sonus, sono, e ambulare, marchar, passear. Enfim, é um fato hoje constatado, e perfeitamente explicado, que o espírito, se isolando de um corpo vivo, pode
com a ajuda de seu envoltório fluídico perispiritual, aparecer em um outro lugar do que aquele em que o seu corpo material está, mas, até o presente, a teoria, de acordo com a experiência, parece demonstrar que essa separação não pôde ocorrer senão durante o sono, ou pelo menos durante a inatividade dos sentidos corpóreos. Os fatos seguintes, se forem exatos, provariam que ela pode se produzir igualmente no estado de vigília. São extratos da obra alemã, Os Fenômenos Místicos da Vida Humana, por Maximilien Perty, professor na Universidade de Berna, publicado em 1861. Letziger e Heidelberg. Existem dois fenômenos que são variedades das manifestações visuais e, por muito maravilhosos que pareçam à primeira vista, facilmente se reconhecerá, pela explicação que deles se pode dar, que não estão fora da ordem dos fenômenos naturais. Assentam ambos no princípio de que tudo o que ficou dito, das propriedades do perispírito após a morte, se aplica ao perispírito dos vivos. Sabemos que durante o sono o espírito readquire parte da sua liberdade, isto é, isola-se do corpo. É nesse estado que, em muitas ocasiões, se tem ensejo de observá-lo. Mas, o espírito, quer o homem esteja vivo, quer morto, traz sempre o envoltório semimaterial que, pelas mesmas causas de que já tratamos, pode tornar-se visível e tangível. Há fatos muito positivos, que nenhuma dúvida permitem a tal respeito. Existe um texto transcrito da Revista Espírita de 1867, mês de março, que diz: pergunta, entre alguns espíritos, não há os que estão encarnados neste mundo e outros, e, neste caso, como podem se comunicar? Resposta: os espíritos de um certo grau de adiantamento têm uma irradiação que lhes permite se comunicar simultaneamente em vários pontos. Em alguns, o estado de encarnação não amortece essa irradiação de maneira bastante completa para os impedir de se manifestarem, mesmo no estado de vigília. Quanto mais o espírito é avançado, mais são fracos os laços que o unem à matéria do corpo. Ele está num estado quase constante de desligamento, e pode-se dizer que está lá onde dirige seu pensamento. Kardec, 1999. Devo responder também a uma questão que não deixará de ser formulada por alguns: como pode o corpo viver, enquanto está ausente o espírito? Poderíamos dizer que o corpo vive a vida orgânica, que independe do espírito, e a prova é que as plantas vivem e não têm espírito. Mas, precisamos acrescentar que, durante a vida, nunca o espírito se acha completamente separado do corpo. Do mesmo modo que alguns médiuns videntes, os espíritos reconhecem o espírito de uma pessoa viva, por um rastro luminoso, que termina no corpo, fenômeno que absolutamente não se dá quando este está morto, porque, então, a separação é completa. Por meio dessa comunicação, entre o espírito e o corpo, é que aquele recebe aviso, qualquer que seja a distância a que se ache do segundo, da necessidade que este possa experimentar da sua presença, caso em que volta ao seu invólucro com a rapidez do relâmpago. Daí resulta que o corpo não pode morrer durante a ausência do espírito e que não pode acontecer que este, ao regressar, encontre fechada a porta, conforme hão dito alguns romancistas, em histórias compostas para recrear. O Livro dos Espíritos, por extraordinário que seja o fato, não se poderia dizer que é materialmente impossível, porque estamos longe de conhecer ainda todos os fenômenos da vida espiritual. Paz e luz a todos. Elvira Bastos.